Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Me alegro por estar aqui de retorno, agora aqui no templo, mesmo ainda virtualmente, mas brevemente, se Deus quiser, estaremos presencialmente no culto da manhã. Que Deus seja abençoando a cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 7. A parábola da vinha má. Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui nesta manhã, Senhor Deus, manhã de domingo, Teu santo dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. E pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja atuando poderosamente, Senhor Deus, através desse Teu servo, na proclamação da Tua palavra, ó Pai, e aqueles que estão assistindo o culto virtualmente, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja falando, ó Pai, a cada coração nesta manhã, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, parábola, lá no dicionário diz que parábola é uma narração alegórica cujos elementos evocam uma realidade de ordem superior. Parábola é uma narração alegórica, né? Cujos elementos evocam uma realidade de ordem superior, usada muito pelo próprio Jesus, para facilitar o entendimento dos seus ensinos. Nesta parábola da vinha má, o proprietário e a vinha representa Deus e o seu povo. No versículo 1 e 2 diz assim: O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, e ele esperava que desse uvas boas. O tema que eu vou dar nessa manhã, para essa fala nossa, é as vinhas de Deus, as vinhas de Deus. Ele está tratando sobre o relacionamento entre Deus e o seu povo. Entre Deus, aqui, né, na parábola,
e o povo de Israel. E ele preparou essa vinha, ele disse que plantou num outeiro fertilíssimo. Plantou num outeiro fertilíssimo. Lá em Êxodo 3:8, não precisa abrir, diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Esse é o outeiro fertilíssimo que Deus trouxe essa vinha para plantar, um outeiro fertilíssimo. E lá no Salmo 80, verso 8, diz assim: trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Deus trouxe essa videira, Deus trouxe o seu povo do Egito com tanta ação sobrenatural, com tanto poder, e colocou ali em Israel, naquela terra fertilíssima, e plantou essa vide ali, plantou essa videira ali, essa vinha ali. O que Deus esperava dessa vinha? O que ele esperava dessa vinha? Ele esperava que desse uvas boas, esperava uma colheita abundante. Esperava uma colheita abundante. E ele cuidou com todo carinho. Diz assim: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Sachou-a, limpou-as das pedras e plantou de vides escolhidas. O que é sachar? O sacho é uma enxada pequena, né? Um cabo pequeno, que a pessoa, para usar, tem que se agachar. Então, ele sachou aquela terra, tirou os terrões, limpou aquela terra, deixou a terra preparada para a plantação, para plantar a vinha. Isto é, ele expulsou os povos que habitavam naquela terra. Ele sachou, ele limpou, expulsou os povos que estavam naquela terra, habitavam aquela terra. Diz assim que ele limpou das pedras, tirou as pedras, né? Deixou limpo o terreno. Isto é, eliminou os deuses estranhos, aquela pedra que seria pedra de tropeço para o povo. E diz que ele plantou ali a sua vide escolhida, instalou ali o seu povo escolhido. Olha o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. E no verso 4 aqui, ele diz assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais eu podia fazer a minha vinha para que eu não lhe tenha feito? Que mais se podia fazer? Ele fez tudo o que podia. Ele fez tudo o que podia. Trouxe o povo de Israel, colocou ali naquela terra fertilíssima, terra que emana leite e mel, cuidou com tanto cuidado ali para que o povo vivesse bem. Ele tinha cuidado do povo. Então ele fez tudo o que poderia fazer para que desse bom resultado aquela vinha. Quando se semeia em uma boa terra, semeia uma boa semente, espera-se uma boa colheita, como na parábola do semeador. Diz que quando a semente semeada na terra boa deu 30, 60, 100 por um. É isso que o proprietário daquela vinha esperava que desse. É isso que Deus esperava que a sua vinha, que Israel desse, frutos bons, frutos bons. Então, o que Deus esperava da sua vinha? Esperava uma colheita abundante, esperava que desse frutos bons, frutos bons. É isso que Deus esperava. Agora, meus amados, diz assim, ele esperava que desse uvas boas, mas ao contrário, deu uvas bravas. Então Deus fica decepcionado com a sua vinha. Ele esperava que desse uvas boas. Ele tratou com tanto carinho, cuidou daquela terra, mas ao contrário, deu uvas bravas. Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Lá em Jeremias, no verso 2
no capítulo 2, verso 21, ele diz o seguinte, através do profeta Jeremias, olha o que ele diz. Eu mesmo te plantei como vida excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vida brava, de vida brava? Veja bem, meus irmãos, Deus falando através do profeta Jeremias ali, já 100 anos depois do profeta Isaías falar, aqui nessa parábola aqui, ele diz assim, eu mesmo te plantei como vida excelente, semente mais pura, como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como de vida brava? Deus ficou decepcionado com o resultado da sua vinha. Vinha quem dispensou todo o cuidado, sachou-a cuidadosamente, limpou das pedras, esperando que desse uvas boas e uma colheita abundante. Mas ao contrário, né? Deu uvas bravas. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Que decepção, meus amados. Que decepção. Deus tratando com tanto cuidado aquele povo, fazendo coisas sobrenaturais na vida daquele povo, trouxe ali para aquele lugar, expulsou os povos todos e colocou eles ali naquela terra que mana leite e mel, esperando que aquele povo lhe desse bons frutos, reconhecesse, fosse grato. Mas, ao contrário, ele diz assim, ele ficou decepcionado com o resultado. Plantou uvas, sementes boas, para que a vinha desse frutos bons, e, ao contrário, veio a produzir uvas bravas. Que decepção de Deus. Terceiro lugar aqui, o que Deus decidiu fazer com a vinha degenerada? O que Deus, diante desse resultado, o que Deus decidiu fazer com essa vinha? Deus resolve tomar medidas severas contra aquela vinha. No versículo 5 e 6, aqui onde lemos, no capítulo 5 de Isaías, verso 5 e verso 6, olha o que diz lá. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Olha o que Deus decidiu fazer com essa vinha, que esperava que desse frutos bons, deu frutos maus, deu uvas bravas. Meus amados, 100 anos depois desta palavra do profeta Isaías, o profeta Jeremias presencia pessoalmente o cumprimento dessa profecia, quando Judá e Jerusalém são totalmente destruídas e o povo levado cativo por Nabucodonosor, onde ficou por 70 anos, purgando seus pecados por sua idolatria e rebeldia contra Deus. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, do verso 17 a 21, o que aconteceu com essa vinha que deu frutos maus, deu uva brava. Deus esperava que desse frutos bons, mas deu frutos maus, deu uvas bravas. Eu vou ler aqui, então, no capítulo 36 de 2 Crônicas, 17 a 21. Olha o que diz lá. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e os seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos.
Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então vejam bem, meus irmãos, o que o profeta Isaías falou aqui no capítulo 5 e 6, né? Agora, pois, farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Então, 100 anos depois dessa profecia de Isaías, cumpriu-se essa profecia no tempo do profeta Jeremias. Então, meus irmãos, olha o que aconteceu a essa vinha que foi plantada, foi cuidada, foi tratada com todo carinho, mas ela deu uvas bravas. Então, Deus mandou sobre ela julgamento. Eles ficaram lá 70 anos lá na Babilônia, como escravos, né? Pagando seus pecados pela idolatria e rebeldia que fizeram contra Deus. Agora, estou falando aqui sobre as vinhas de Deus. A vinha de Deus ali, o povo de Israel, Deus falando aqui nessa parábola aqui através do profeta Isaías, falando sobre Israel. Mas, aqui no versículo 1, ele diz assim, no versículo 1 aqui do capítulo 5, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Esse cântico, meus amados, se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o proprietário da vinha. E essa vinha representa a igreja, que somos nós. Somos nós. Deus nos escolheu como sua vinha. E Ele nos tratou. Olha, eu vou ler aqui alguns textos aqui, que representam esse tratamento, essa escolha que Deus fez da sua vinha, que somos nós. Em Efésios 1, 4, 5 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim como nos escolheu. Nele, antes da fundação do mundo. Em Efésios 2,5 diz o seguinte, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. E em Colossenses 1,13 diz o seguinte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Em Tito 3,5 diz assim, ele nos salvou mediante o lavado regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Em Romanos 8,9, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E por último, 1 Pedro aqui 2,9 diz o seguinte, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você imaginou, meu amado irmão, esse privilégio de ser um escolhido de Deus, de ser a sua vinha predileta? É isso que Ele fez. É isso que Deus fez conosco. Ele nos escolheu. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele nos libertou do império das trevas.
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Ele aí diz ainda que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio! Que privilégio, meus irmãos. Ele nos escolheu como a sua vinha predileta. E ainda mais, Ele cuida da sua vinha. Ele cuida de nós, que somos sua vinha. Em 1 Pedro 5,7, diz o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. No Salmo 121, versos 5 e 7. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. E no Salmo 23, 4, muito conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E ainda em Zacarias 2,8, olha o que diz lá. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aquele que tocar em cada um de nós, meus irmãos, toca na menina do olho de Deus. Do olho de Deus. Você tem consciência desse cuidado especial de Deus? Quantos privilégios! Que amor tão grande! O tratamento que Ele dá, o cuidado que tem com cada um de nós. Com tudo isso, o que é que Ele espera de nós? O que é que Ele espera de nós? Deus espera de nós frutos bons, evidentemente. Se Ele nos escolheu, se Ele nos deu vida, se Ele nos libertou do império das trevas, se Ele nos salvou, se Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, se somos povo de propriedade exclusiva dEle, se Ele cuida de nós com todo carinho, todo dia, todo instante. E no versículo 4, aqui Isaías diz assim: que mais se podia eu fazer a minha vinha que eu não tivesse feito? O que mais Ele podia fazer por nós? Ele fez tudo, tudo por nós. Tudo por nós. Então, o que se deve esperar de nós? O que Ele deve esperar de nós? Evidentemente, meus amados, que demos bons frutos, não maus frutos. No Evangelho de Marcos 4,20 diz o seguinte: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É isso que se espera de uma semente semeada em boa terra, que dê frutos, frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. E lá em João 15, 5, Evangelho de João 15, verso 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus amados, o que se espera de nós, com todo esse privilégio, com todo esse cuidado de Deus? O que Ele espera de nós? Evidentemente que demos bons frutos. Bons frutos. E para concluir, meu amado irmão, você tem dado bons frutos? Você tem reconhecido esse cuidado que Deus tem tido por você? E você tem dado bons frutos? Ou você tem produzido uvas bravas, maus frutos? Eu vou ler aqui em Hebreus, capítulo 10, primeiramente o verso 26, depois verso 29 a 31. Hebreus 10, 26, primeiro aqui. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 29 a 31. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E no versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja bem, meus irmãos, veja bem o que diz a palavra. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, que palavra, meus irmãos, para nós, nesta manhã. Como é que estamos levando a nossa vida? Será que reconhecemos esse amor tão grande de Deus? O sacrifício de Cristo na cruz por nós? Esse cuidado todo especial que Ele dá a cada um de nós? Será que nós estamos dando bons frutos? Será que estamos dando bons frutos? E aqui essa palavra de Hebreus é muito pesada para aqueles que não reconhecem isso, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e estão vivendo uma vida que não condiz com a vontade de Deus. Que Deus atue poderosamente na vida de cada um de nós, que nos ajude, que essa palavra seja uma palavra de alerta, uma palavra de exortação. Para aqueles que estão produzindo maus frutos, que passem a produzir bons frutos. Para aqueles que já produzem bons frutos, que produzam frutos melhores ainda. Se estão produzindo frutos 30 por 1, produzam frutos 60 por 1, 100 por 1, cada vez melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensar, a meditar nessa palavra de Deus, a colocá-la em nosso coração, em nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos orar. Querido Deus, queremos te louvar, ó Pai, por este momento tão especial, Senhor Deus. Por esta palavra que Tu nos dás nesta manhã, Senhor Deus. Nós fomos tratados com tanto amor, com tanto carinho, meu Deus. Será que estamos dando frutos bons ou frutos maus? Uvas boas ou uvas bravas? Pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude, Senhor Deus, a produzir frutos bons para alegrar o Teu coração, meu Deus. Para que sejamos abençoados no nosso dia a dia. Para que possamos ser abençoados na nossa família, Senhor Deus. Para que possamos ser abençoados no nosso trabalho, Senhor Deus. Para que possamos ser abençoados na escola, junto com nossos colegas. Para que sejamos abençoados, Senhor Deus, onde formos, o que fizermos. E em tudo possamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, por este momento, por essa Tua palavra, Senhor. Te louvamos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, o conforto, a consolação do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, amém e amém.